Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, finalmente eu consegui parar um tempinho para conversar com vocês. Hoje está chovendo em Petrópolis, está friozinho, né? Eu estou em home office, então eu falei, pô, por que eu não vou parar vou parar um tempinho aqui, vou bater um papo com eles. Esse vídeo, ele não tem nenhum aspecto profissional, ele não é uma live, não é uma aula, não vai ter edição, não vai ter corte, é bem basicão. Então vamos lá. O primeiro vídeo que eu me predispus a conversar com vocês é falando sobre o AVJ, né? Se o AVJ é um instrumento adequado ou não para se tentar buscar imunidade do ITBI quando a gente trabalha com planejamento patrimonial sucessório. Partindo dessa análise de se é adequado ou não, se você optar em continuar fazendo, mesmo depois da gente conversar sobre apropriação ou inapropriação do instrumento, eu vou apresentar a vocês algumas consequências jurídicas que pode acontecer. E por fim, eu vou fazer algumas considerações que eu acho pertinentes para poder fechar o pacote. Tá legal? Bom, para a gente compreender se o instrumento do AVJ ele é adequado ou não, para eu obter uma imunidade do ITBI, eu preciso primeiro de tudo entender quando que acontece o ITBI, quem é o contribuinte do ITBI, né? Então vamos lá. Quem é o contribuinte do ITBI? Partindo da ideia, né, que o ITBI ele acontece quando eu tenho transferência de titularidade de bens imóveis e numa integralização de patrimônio numa empresa, por exemplo, isso é análogo a uma compra e venda, o contribuinte do ITBI, via de regra, vai ser quem está recebendo o patrimônio. Então, é a PJ. Aí, muita gente pensa o seguinte, se o contribuinte do ITBI é a PJ, nada mais justo, nada mais coerente que eu procurar ferramentas contábeis e jurídicas que me permitam não pagar o ITBI, já que ela, a PJ, é a contribuinte. Até aí está tudo bem. Mas a gente não pode esquecer quando é que acontece, quando ocorre o fato gerador. O fato gerador ele ocorre no exato momento da transferência de titularidade. E quando que ocorre a transferência da titularidade? É lá no RGI, quando o nome A é substituído pelo nome B. Legal? Imagina uma corrida de revezamento, onde eu tenho um bastão. A pessoa está vindo com um bastão, tem aquele momento em que os dois estão segurando no bastão e tem um momento seguinte que somente o outro corredor continua com o bastão. Bom, isso acontece para a transferência de titularidade de imóveis, né? Ou por compra e venda ou por integralização. Fulaninho vem com bastão, que são os imóveis dele. Tem um momento em que os dois estão segurando, é aquele momento em que eu estou fazendo a alienação. E tem um momento em que fulaninho, né, a PJ, ela continua com o bastão, que é o patrimônio que foi incorporado, foi integralizado dentro da empresa. Quando que acontece o fato gerador? Na hora que eu estou tirando o nome de um e colocando o nome do outro. Ok? Legal. Quando é que eu posso fazer um AVJ? Quando o bastão está exclusivamente no nome da pessoa jurídica. Quando o bastão está na mão da pessoa jurídica. Então, mesmo que se dê em milionésimos de segundo, em microsegundos, em segundos, pensa comigo, só quando o bastão estiver exclusivamente na mão da pessoa jurídica, ela pode se valer de um AVJ. Concorda comigo que na hora que ela está exclusivamente com o bastão na mão dela, o fato gerador do ITBI já aconteceu? Já, né? Já aconteceu. Aí tem alguns colegas que, de uma forma muito inteligente, construíram um contrato social onde eles colocam cláusulas por steps, onde eles falam o seguinte, olha, eu integralizei pelo valor de declaração de imposto de renda, passo seguinte a empresa faz o AVJ. Gente, mesmo que esse contrato social tenha sido feito antes da transferência de titularidades junto ao RGI, né, as cláusulas em que eu faço referência de que depende da titularidade estar na pessoa jurídica, essas cláusulas, elas ainda não têm eficácia. Veja bem, o contrato social ele é válido, ele está em vigor, só que ele não tem eficácia. Por quê? Porque aquela cláusula está suspensa até que o titular realmente seja a pessoa jurídica. E aí sim ela faça aquela avaliação.
Então, desculpa eu falar dessa forma. É uma estratégia inteligente, a gente não pode tirar o mérito, é muito inteligente, só que nessa estrutura eu estou tentando induzir o fisco ao erro, tá? Eu estou mostrando para o fisco uma realidade de dois valores, onde ele pode tomar o cuidado, igual aconteceu em Brasília, de perguntar a quem está integralizando, transferindo patrimônio: ei, fulano, por qual valor você realmente está transferindo? É A ou B? Mas pode, num primeiro momento, porque a análise das prefeituras, elas são objetivas. O que quer dizer isso? Eles não se debruçam sobre a análise do contrato social em si e de quais instrumentos contábeis e jurídicos estão sendo utilizados. Eles se prendem a valor. Se o valor está perto do valor que eles entendem de mercado, concedida está a imunidade. Se não, tem a tributação sobre a diferença. Isso está claro para vocês? Legal. Bom, então, se você compreendeu, não vou entrar no mérito, tem muita gente que fala, traz explicações do imposto de renda. Ah, porque não há tributação, porque está diferido, porque tem isenção disso, tem isenção... Gente, nada disso tem valor, nada disso tem relevância. Isso não era nem para ser discutido. Ficou claro para vocês que o ITBI, o fato gerador do ITBI, já aconteceu na hora em que um fulaninho está largando o bastão e o outro está segurando sozinho. Se aconteceu naquele momento em que fulaninho está largando e o outro está assumindo o bastão sozinho, ou seja, lá no RGI, titular pessoa física, titular pessoa jurídica, está trocando, é naquele momento que tem o fato gerador do ITBI. O que é feito, mesmo que seja segundos depois, não tem validade. A cláusula, por exemplo, que o pessoal escreve de forma antecipada, prevendo que ele vai ter eficácia exatamente no momento que a pessoa jurídica é titular exclusiva do bem. Naquele momento que ela é titular exclusiva do bem, o que aconteceu? O fato gerador já existe. Beleza? Então, eu acredito que a gente conseguiu superar aquele debate, aquela discussão se o AVJ é adequado ou não. Bom, se você optou, né, eu vou dar uma de João sem braço, vou continuar fazendo AVJ, porque para o meu cliente, se eu não fizer AVJ, eu não consigo vender planejamento sucessório, eu não consigo trabalhar. Se você optou em continuar, pressupondo, por exemplo, que a fazenda, se ela por um acaso for fazer análise documental depois do período de quarentena, que ela não vai olhar qual foi o valor, se teve AVJ ou não, ela vai olhar apenas se a receita operacional preponderante é imobiliária ou não. Desculpa. Se vocês tiverem todas essas considerações e resolverem continuar nesse caminho, tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo escolhe, sabe o que é mais adequado, o que é mais oportuno. Mas pensa comigo. Você fez uma transferência via junta comercial, passou na prefeitura, a prefeitura foi lá e gerou a guia de imunidade para você. Aí você vai lá no RGI, aí você apresenta a guia de imunidade, né? E aí a guia de imunidade, ela não vem dizendo qual é o valor. Só que o responsável pelo Registro Geral de Imóveis, ele sabe que a Secretaria de Fazenda daquele município, ela cobra pelo valor de mercado a diferença, né? Então, quando ele for preparar os emolumentos, o que ele faz normalmente é sempre o maior valor. Quando ele pegar o documento que está escrito lá, que integralizou-se a valor da declaração do imposto de renda, mas que faz um AVJ valor de mercado, na hora que ele for gerar os emolumentos, ele vai gerar pelo valor de mercado. E a DOI? A DOI vai sair pelo valor de mercado. Aí, alguns colegas que não têm uma prática muito comum aqui fora, né? Não, vai lá e despacha com o responsável pelo RGI, né? Conversa com ele, explica que a DOI tem que sair pelo valor da integralização, exatamente como está na declaração do imposto de renda. Pode passar, né? Pode ser que... Mas vamos ser realistas? Não é assim que acontece, não. O cartório, o RGI, ele vai olhar e vai falar assim, bom,
emolumento sobre o valor de mercado. Eu sei que a prefeitura cobra sobre o valor de mercado. A DOI vai sair sobre o valor de mercado. Ou então, ele vai falar assim, eu vou colocar dúvida, né, para esclarecimentos. Vou abrir exigência e vou falar, olha, informar se está sendo integralizado pelo valor de mercado ou se está sendo integralizado pelo valor da declaração de imposto de renda. E aí você vai dizer, e ele vai falar, então a DOI, eu não vou fazer a DOI a custo de declaração de imposto de renda, eu vou fazer a DOI a valor de mercado. Aí tu suscita a dúvida, né? Aí o juiz responsável, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, prefeitura, por favor, se manifeste aqui se a sua imunidade foi com relação ao valor de mercado ou ao valor da declaração de imposto de renda. Ou então, o juiz nem vai fazer isso. O juiz vai falar assim, tabelião, pode fazer o registro e pode gerar DOI a valor de mercado. O que vai acontecer na hora que a DOI for lá para a Receita Federal e dizer que a integralização foi a valor de mercado? Ou, se o juiz for suscitar dúvida, se o cartório suscitar dúvida e o juiz mandar intimar o município para esclarecimentos e pedir para que você se manifeste também esclarecendo qual o valor que você integralizou o bem na realidade, tá entendendo que você colocou em risco, sem necessidade, o seu cliente a um possível ganho de capital? Aí sim a gente aqui vai começar a falar de imposto de renda, né? Então existe uma consequência por uma má utilização de uma ferramenta, né, que pode gerar problemas com relação ao ganho de capital. Então eu já mostrei para vocês que é inapropriado, já mostrei para vocês que o responsável pela RGI, ele não vai sentar contigo e bater papinho muito amigavelmente e fazer uma DOI pelo valor que você quer. Se ele ler da mesma forma que a prefeitura ler e ele entender que você está integralizando a valor de mercado, a DOI vai sair a valor de mercado. Entendeu? Ficou claro para vocês? Eu consegui desenhar o cenário? O possível pepino que você está colocando no seu cliente? Tá bom. Agora, só para fechar, isso aí eu nem trazer em vídeo, mas pensa comigo o seguinte. Se a VJ, ela é feita pela PJ, né? E eu estou fazendo subcontas para mostrar para a Receita Federal de que eu não considerei aquela valorização, eu não considerei aquilo como um aspecto financeiro, e sim um mero lançamento contábil, um fator econômico, né? Se eu estou mostrando isso para a Receita Federal, quando, por opção, porque a legislação me permite isso, quando por opção eu pego o valor do AVJ, né, e faço com que ele transite pela conta de resultado, é inapropriado, tá? Não é maduro, você gerar cotas em nome da pessoa física. Quando você gera cotas são contrapartidas a uma obrigação que a pessoa jurídica ela tem com os sócios. Concorda comigo? Então não faz sentido quando eu estou fazendo um lançamento meramente contábil e eu por opção, porque a legislação me permite isso, eu transite o AVJ pela conta de resultado, não é adequado eu gerar incremento de cotas para a pessoa física, para a figura dos sócios. O certo, o adequado, né? Pensando nos princípios contábeis, primazia da realidade, separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a figura dos sócios. O certo, o lançamento contábil resolvi aumentar a capital social? Legal, eu vou gerar cotas em tesouraria. Por quê? Porque essas cotas vão pertencer à PJ. Entendeu? Eu não gerei... mas isso é diferido. Não, porque não gerou... propriamente dito, capacidade contributiva para a pessoa física. Gente, a pessoa física ganhou cotas. É como se a empresa estivesse assumindo uma obrigação com as pessoas físicas de uma realidade que é meramente contábil, que passa o futuro, quando for ser alienado
o bem, aí sim aquilo vai transitar, vai ter caixa entrando, senão eu estou gerando um PL, e o PL, e é muito comum a gente ter isso em lançamentos contábeis em empresas, eu tenho um PL, eu tenho um lucro grande, mas eu tenho um caixa zerado ou negativo. Para que eu criei uma obrigação da empresa com os sócios? Para quê, gente? Não faz sentido. Por isso é que se você tem que... O AVJ, depois que você pega ele de ajuste de avaliação patrimonial e transita pela conta de resultado, o certo, o mais adequado é deixar na conta lucros acumulados. Se você transitou, deixa lá em lucros acumulado paradinho. Ah, não, mas eu resolvi ser cientista, vou criar um Frankenstein maior. Então você vai criar cotas em tesouraria. Tá tudo dentro de casa, entendeu? Eu não faço confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Isso é importante que seja bem compreendido. Só que lá atrás se pensou sobre isso, né? Foi criar cotas em tesouraria, foi cogitado, muita gente falou em cotas de tesouraria, só que isso não foi suficiente para validar o que se planejava, que era garantir a imunidade do ITBI com base no AVJ. Então foi por isso que lá atrás se abandonou a ideia de cotas em tesouraria, entendeu? Então, pessoal, volto a repetir. Eu não quero desconstruir o trabalho de ninguém, não quero dizer que fulano ou beltrano está certo ou está errado. É só aqui um pensar fora da caixa com vocês de se é adequado ou não usar o AVJ. Você entendendo que é inadequado e optou por trabalhar, qual a consequência que você pode estar expondo o seu cliente. E eu fiz, por final, uma consideração de como fazer uma contabilidade mais bem amarradinha. Uma contabilidade razoável. Me assusta, tá? Me assusta eu ver contadores acostumados a trabalhar com empresas de grande porte, acostumados a fazer contabilidades bem avançadas, não enxergarem que o desdobramento contábil de um AVJ, quando ele transitou pela conta de resultado e resolveu se aumentar o capital social, distribuir cotas para sócio. Isso me assusta. Isso é irrazoável, é desproporcional. Bom, como eu falei para vocês, o vídeo a ideia, acabei me alongando um pouquinho mais, deu quase 20 minutos de vídeo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que faça sentido, que seja útil para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção, tamo junto.